Bom dia a todos. Na nossa aula de produção textual de hoje, a gente vai estar dando continuidade à nossa temática do artigo de opinião que eu já venho abordando com vocês nessas nossas últimas aulas. Até aqui, eu já trouxe para vocês o conceito desse artigo de opinião, que é justamente aquele texto em que vocês vão estar ali expondo uma opinião, um posicionamento, um ponto de vista, a partir de uma determinada temática. Fui trazendo para vocês algumas características também, a linguagem, que é sempre uma linguagem mais formal, justamente para que todo mundo possa compreender aquilo que está sendo colocado e discutido naquele artigo de opinião. Então, primeiramente, como até aqui a gente veio tratando somente nessa parte mais teórica, a gente vai partir hoje para a prática, para a produção textual de fato desses artigos de opinião. Primeiramente, para que vocês possam ir montando esse texto de vocês observem lá na página 33 que tem um planejamentozinho dessas primeiras ideias que vocês podem ir se utilizando para organizar o texto de vocês. Essas primeiras ideias vocês podem anotar no caderno mesmo para que mais à frente vocês possam ir utilizar na hora de fazer o rascunho. Bom, quais são essas primeiras ideias? É justamente o livro de vocês traz aí algumas questões relacionadas ao tema que vocês vão utilizar para escrever os artigos de vocês, que são justamente a publicidade dirigida às crianças, ou seja, aquela publicidade que tem como foco, como público-alvo, as crianças. Então, essas questões são, como que você entende essa propaganda direcionada às crianças? Qual a sua opinião em relação a essas empresas, essas fabricantes que fazem uma publicidade dirigida a crianças de determinado alimento, de determinado brinquedo. Então, basicamente, a partir dessa colocação da opinião de vocês, dá para ir seguindo uma linha para que vocês possam construir o texto de cada um. Feito esse planejamento dessas primeiras ideias, vocês passem para o rascunho. O que vai ser preciso lá no rascunho? Vou estar passando aqui para vocês um passo a passo de como vocês devem organizar o texto de vocês e tudo mais. Bom, novamente, o artigo de opinião de vocês, ele vai ter como tema justamente a publicidade dirigida a crianças. Por que esse tema? Justamente porque a gente já veio discutindo ele quando analisamos o artigo de opinião colocado ali no livro de vocês e também a partir das pesquisas que vocês fizeram. Então, primeiro passo, qual a primeira coisa que é necessário que vocês façam? Que vocês deem um título que seja interessante, que chame a atenção para o artigo de opinião que vocês vão escrever. Algo que já deixe de cara, meio que dito qual o tema que vocês vão estar tratando ali. E a opinião que cada um vai colocar mais adiante. Então, façam primeiramente um título que chame a atenção, que seja interessante, que faça com que seu leitor fique curioso para continuar a ler aquele texto de vocês. Depois de escolherem um título que seja bem bacana para o texto de vocês vão escrever nesse primeiro parágrafo, nessa primeira parte inicial, nessa introdução do texto de vocês, destacar o tema que vocês vão estar tratando, que é justamente da publicidade dirigida às crianças, e a opinião de vocês sobre esse tema. Então, nessa introdução, nessa primeira parte do texto de vocês vão colocar a opinião de vocês sobre esse tema da publicidade dirigida às crianças, ou seja, vocês vão dizer o que é que acham sobre esse tema. Essa parte inicial de vocês podem ter o tamanho de um parágrafo. Um parágrafo é suficiente para que vocês possam expor essa opinião de vocês. Feita essa introdução, ou seja, essa colocação dessa opinião de vocês lá no início do texto, vocês vão passar para os argumentos que vocês vão utilizar para defender. Já que lá mais acima você colocou sua opinião, aqui, na sequência, você vai apresentar os argumentos para que as pessoas que vão ler o seu texto possam acreditar, possam ficar convencidos dessa sua opinião. Ou seja, vocês vão estar ali defendendo a opinião que foi colocada mais acima. Como que vocês podem defender essa opinião de vocês? Vocês podem trazer
nos argumentos de vocês, o que diz lá na lei sobre essa publicidade infantil, o que outras pessoas dizem sobre ela, o que por exemplo, tá dito lá na lei brasileira, na Constituição brasileira sobre essa publicidade dirigida às crianças, se tem algum exemplo de empresas que foram punidas. Então, nessa parte dos argumentos, vocês podem se utilizar de várias questões para estar ajudando a formar esse argumento de vocês e para poderem estar defendendo a opinião que foi colocada mais acima. Lembrando que essa colocação de argumentos deve ser de forma bem clara, ou seja, bem direta, bem objetiva, para que possa ficar claro ali o que vocês estão defendendo e como que vocês estão defendendo essa opinião de vocês. Então, nessa parte dos argumentos, vocês podem se utilizar de 2 a 3 parágrafos para estar fazendo essa defesa, ou seja, essa colocação de argumentos na defesa da opinião que vocês vão estar colocando no início. Feita essa colocação de argumentos, a gente parte para a parte final do texto de vocês, que é justamente a conclusão. Nessa parte final, vocês vão ter que estar retomando, ou seja, vocês vão apresentar de novo aquela mesma opinião que vocês deram lá no início do texto de vocês. É como se vocês reafirmassem aquela opinião, vocês colocam novamente e para justamente deixar claro esse posicionamento de vocês, esse ponto de vista a respeito do tema que a gente está tratando. Feita essa reafirmação, vocês concluam o texto de vocês, o rascunho direitinho. Aí, feito o rascunho, vocês observem lá na página 34 que tem um espaçozinho destinado para esse rascunho. Nesse espaço, vocês façam esse texto, essa primeira versão do texto de vocês. Na sequência, avaliem. Observem se todas as questões colocadas aí nessa avaliação vocês fizeram no texto de vocês. E só se tiverem feito esses aspectos, todos esses critérios, é que vocês passem lá para a versão final. Se tiver ficado alguma coisa faltando nesse texto, nesse rascunho de vocês acrescentem na versão final, que está colocada lá na página 35, o espaçozinho aí destinado para que vocês façam essa versão final. Bom, nessa aula de produção textual é isso. Vocês vão estar produzindo esses artigos de opinião e vão estar me mandando pela própria plataforma para que eu possa estar dando uma devolutiva para vocês, uma correção direitinho. Observem as anotações que vocês fizeram a respeito das pesquisas de artigos de opinião, façam novas pesquisas para que vocês possam ir colocando, formando esses argumentos e para que eles possam ficar mais fortes e na defesa dessa opinião de cada um. Então, na sala de produção textual é isso. Espero receber os textos de vocês e até a nossa próxima aula.